Olá, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer história, tá bom? Então, abram lá na página 128. Nesse capítulo, nós vamos aprofundar o assunto sobre história. O que é história? Para que serve a história? Tá bom? Então, aqui tem uma imagem que eu quero que vocês reflitam sobre ela. Que lugar está sendo representado? Aqui tem uns relógios distorcidos. Por que será que o pintor quis retratar esses relógios distorcidos? O que ele quis dizer? Que mensagem será que ele quis passar com isso, tá? Então, assim, eu quero que vocês também pensam o que é tempo. O que é tempo para vocês, tá? E amanhã a gente vai discutir sobre isso. Então, pensem para amanhã vocês saberem responder o que é tempo para vocês, tá? Então, olhando essa imagem aqui, que sentimento ela traz para vocês, tá bom? Próxima página 129 tem algumas perguntas relacionadas a esta imagem aqui, que vocês vão responder. Na página 130, então aqui vocês vão refletir sobre diferentes sentidos que a palavra tempo possui. Tem uma ilustração aqui de uma criança conversando com o seu avô e tem o diálogo, o que eles estão conversando. Então, façam a leitura desse diálogo aqui. No diálogo ali, a menina vai falar assim, ó. Eu não tenho antigamente. Então, o que será que ela quis dizer com eu não tenho antigamente? Será que essa criança ela não tem passado? Será que essa criança não tem história para contar? Então, reflitam sobre isso, tá bom? Que amanhã a gente conversa sobre. Página 131. Vocês têm algumas perguntas relacionadas à imagem e ao diálogo que vocês vão responder. Na página 132, então aqui vocês vão ver o que muda com o tempo. Vocês vão observar coisas que se transformam e coisas que permanecem com o passar do tempo. Então aqui tem 4 imagens para vocês observar, tá? Então aqui observe a diferença e a semelhança nessas imagens aqui, o que elas têm em comum e o que elas têm de tão diferente, tá bom? E respondam as perguntas. Na página 133, então, o passar do tempo. Tem um texto aqui para vocês ler, explicando sobre o passar do tempo, falando de como era difícil antigamente para as mulheres, que nem antigamente, por exemplo, as mulheres não podiam votar. Então, por que elas não podiam votar? E hoje em dia elas já podem votar, elas trabalham fora, elas cuidam de casa. Então, antigamente a mulher passava por muito preconceito. E com o passar do tempo, isso foi mudando. A mulher foi entrando na sociedade, ela foi ganhando seu espaço, tá? Mas isso demorou a acontecer. Então, a história, ela é para isso, para ajudar a ver como era antigamente, por que mudou tanto, tá? Então, façam a leitura desse texto e respondam as perguntinhas relacionadas ao texto, tá bom? Página 134. Então, aqui vocês vão ver, tem uma pergunta, o que é história? Então, aqui vocês vão aprender que existe uma ciência para estudar o passado. Então, existe uma ciência que pesquisa, que procura o passado. Para a gente entender o nosso presente, a gente tem que entender o passado, tá bom? Então, ao longo do tempo, pessoas, maneiras de pensar, comportamentos mudam. Vestimentas, objetos e muitas outras coisas passam por transformações. Então, façam a leitura do texto. E aqui tem uma ilustração de como era no passado, e com o passar do tempo, como as crianças se tornaram, como as crianças eram no passado, e aqui tem a transformação, que vocês vão ver que é de hoje em dia ali, tá? Então, isso como foi essa transformação. Na página 135 é continuação do texto, tá? Então, você sabia que existe uma ciência, quer dizer, um conhecimento científico que se baseia nas observação e na pesquisa, que se decide estudar o passado e escreve sobre ele. Então, a ciência, ela procura estudar o passado para entendermos o presente. A história que nos ajuda a responder as perguntas
Por que falamos português se vivemos no Brasil? Como as crianças se comunicavam antes do celular, antes da internet? Como as crianças brincavam? Então, todas essas perguntas que tem aqui, a ciência ajuda a responder, a história ajuda a responder, tá bom? Então, depois de vocês fazerem a leitura, o que vocês vão fazer? Tem uma pergunta assim: você considera a história importante? Por quê? Eu quero que vocês façam um texto e uma folha avulsa, tá bom? Que amanhã a gente vai conversar sobre isso. Então, hoje nós vamos fazer só até a página 135, que vocês vão ter que fazer um texto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, tchau, até amanhã.